difícil que nunca nos encontrou. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos. Boa tarde, Felipe. Boa tarde. Gostaria de agradecer vocês por mais esse dia, por estarem aqui com a gente mais esse dia para o nosso hands-on, né, do Power BI Week. Então, hoje a gente vai fechar o hands-on com temas muito interessantes também, algumas funcionalidades do Power BI bem úteis. E aí a gente também fecha o nosso projeto como um todo, né? Todo o nosso arquivo do Power BI como um verdadeiro sistema aí, de gerenciamento. Bom, hoje a gente vai ver aqui, vamos iniciar esse quarto dia, vendo como que se desenvolve um relatório, um simulador de impostos utilizando parâmetros. Também vamos ver a criação de relatórios utilizando filtros dinâmicos, então nós vamos ver todos os tipos de filtros que o Power BI disponibiliza. Também vamos ver um relatório de gerenciamento de produtos por data de venda, vamos ver algumas medidas relacionadas a datas e finalizando o nosso projeto com um menu interativo, a gente vai falar um pouquinho mais também sobre os botões. Inicialmente, tanto a parte do simulador de impostos como a utilização de filtros será feita pelo Marcelo, que também é da nossa equipe de entrega, da equipe de desenvolvimento da BDA. Depois eu entro e faço o restante do treinamento e o Clayton vem e fecha o dia para a gente, ok? Então, eu passo aí a palavra para o Marcelo para ele dar continuidade nos nossos exercícios. Boa tarde, pessoal.
Sou o Marcelo, analista aqui na BDA Solutions, e hoje eu vou passar um pouco de conhecimento para vocês com a ajuda do Felipe. Já conseguem ver a minha tela aí? Sim. Vamos lá. O que seria esse simulador de imposto? É tipo uma suposição. Vamos supor que daqui a algum mês o imposto vá para 30%. Depois de um ano, vá para 40%. O que nós vamos fazer aqui? Nós vamos fazer uma simulação, utilizando parâmetros. Para começar, vamos criando uns gráficos aqui para ajudar a nos auxiliar. Aqui na quarta linha, o gráfico de cartão. Todos já abriram aí o arquivo de ontem? Tá abrindo aqui, mas tudo bem. Tá, vou criar um gráfico de cartão aqui. Vou em notas fiscais e vou adicionar o valor total. Agora vou adicionar um cartão para o valor do custo de produção. Valor total, custo de produção. Todos já criaram um cartão? Já. Tá. Vou formatar eles. Só para dar uma brincada aqui. Com uma cor azul. E não ficou muito bom. Caso vocês queiram passar uma formatação que você fez de um gráfico para o outro, vocês vão aqui em página inicial, pincel de formatação. Colocar o título. Habilitar o título. Primeiro vai ser o valor bruto de vendas. Se eu centralizar o título e colocar uma cor branca. Para sair esse valor total daqui de baixo, que é a coluna que nós pegamos lá de notas fiscais, é só desabilitar esse rótulo de dados, é a segunda opção. Fazer a mesma coisa com o valor de custo. Esse aqui é o valor de custo de produção. Vou pegar a formatação novamente para passar para o segundo gráfico. Agora vamos criar um parâmetro. O que seria um parâmetro? Parâmetros você vai criar uma lista de valores, assim como nós criamos no primeiro dia, a lista de calendário. Para que criar essa lista de valores? Caso você não tenha esses valores em sua base, você pode usar esses valores para fazer outros cálculos, em vez de você fazer uma base só com os valores. Novos parâmetros. Aqui, vamos em modelagem, novo parâmetro. Vocês acharam aí? Notifica o parâmetro. Achei. Vou colocar o nome do parâmetro. Perdão. Opa, onde você parou? Onde seria o parâmetro? É em modelagem, novo parâmetro. Ok, obrigada. Eu criar um parâmetro. Isso aqui vai ser a porcentagem de imposto. Um tipo de dados vai ser o tipo numérico, número decimal. Se for número inteiro, o que ele vai acontecer? Todos os valores que nós iremos criar vai de 1 em um valor, por exemplo. Vai de 1, 2, 3, 4. Não vai ter 1,1, 1,2, não vai ter essa sequência, colocar número inteiro. Então, tem que colocar número decimal. O valor mínimo da nossa porcentagem vai ser 0 e o valor máximo vai ser 100. Incrementando de 0,1. Se colocar vírgula, não vai. Todos chegaram aqui? Parece que sim.
Não precisa adicionar ainda segmentação nessa página. Vou dar um OK. Então a gente não pode usar vírgula, usar o ponto que é internacional, é isso? Isso, tem que colocar vírgula. Espera aí, eu não sei, dependendo da região, aí coloca vírgula outro ponto. Depende do. Porque o contrário, no meu é ponto. o ponto é internacional, né? O vírgula acho que a gente usa aqui só, né? Uhum. Depende de como está configurado o computador. Porque, por exemplo, aqui nesses valores aqui, se tivesse com um padrão internacional, seria só o cifrão aqui, não seria o real aqui no valor. Entendi. Ele vem no padrão do seu computador. Ah, ok. Notem que veio aqui a porcentagem de imposto, aqui no canto. Ele criou uma lista de valores. Aqui, ó. Se eu vim aqui em dados, a segunda opção no canto superior esquerdo, e vim aqui em porcentagem de imposto, notem que vão ter uma lista de valores, ó. Vamos colocar para agora. Selecionando a porcentagem de imposto primeiro, porcentagem de imposto, aqui na tabela de porcentagem de imposto, vamos colocar ele na tela para formar um gráfico de segmentação. Marcelo, desculpa, aqui é o Carlos falando. Você Opa, consegue Carlos. mostrar a fórmula de novo, a fórmula da medida? Medida? Ah, a criação do parâmetro? Sim, sim, aqui tem uns parâmetros lá que eu acho que é início, fim. Isso, é que quando eu crio, vou colocar aqui, vou em novo, modelagem, novo parâmetro, vou dar nome para o meu parâmetro, número decimal, o mínimo vai ser 0 e o máximo vai ser 100%, incrementando de 0,1. No caso meu tá 1 ponto também. Vai aumentar de 0,1 em 0,1, é isso. Isso. Se eu colocasse 1 aqui, eu não conseguiria obter uma porcentagem de 1,10%. Não conseguiria se eu colocasse de 1 em 1. Por isso eu tenho que colocar aumentando de 0,1. Se você quiser uma porcentagem mais precisa, você coloca mais zeros aqui. Ok. Ok. Você clicou na medida ali, apareceu uma fórmula. Aqui? Isso. Ali Ah, não. apareceu. É que quando eu crio o parâmetro em si, ele vai criar essa lista de valores mais essa medida para eu conseguir fazer os outros cálculos automáticos. Ah, tá. Não, tranquilo. Não foi aí? Não, foi tranquilo. Só Tá. para querer entender mesmo. Agora vamos criar uma medida com base nesse valor aqui. Se vocês arrastarem ao gráfico aqui de segmentação, vocês vão ver que vai de 0 a 100, de acordo com o que nós colocamos lá no parâmetro. Vamos criar uma medida para utilizar esse valor que nós colocamos agora. Vamos em medidas, com o botão direito, nova medida. Valor. Vou criar uma nova medida, valor do imposto. Fazer o sum. Abre parênteses. Notas fiscais. Abre colchete. Valor total. O valor total da nossa venda. Multiplicado pela divisão. Divide. Abre parênteses. O nome dos que você deu ao seu parâmetro, no meu caso foi porcentagem de imposto valor, dividido por 100, ponto e vírgula, 0. Dá um Enter. Vou criar mais um cartão para exibir como será o valor do imposto. Você poderia disponibilizar essa fórmula? Porque Ficou meio grande, né? eu não consegui visualizar ela inteira, desculpa. Vou colocar aqui, eu acho que eu falei muito rápido. Colocar no chat, por favor. É que fica muito pequenininha na minha tela aqui. Ah, a minha tela está muito grande? Eu disponibilizei. Ok, obrigada. Vou criar mais um card para exibir esse valor.
Vou arrastar a medida para o novo card. Vou pegar a formatação dos outros cards, aqui em página inicial da formatação. Vou colocar no título nele. É o seguinte, valor do imposto. Agora, conforme nós vamos mexendo aqui no gráfico de segmentação do parâmetro, o imposto pode aumentar ou diminuir. Já começamos a fazer uma simulação aqui. Agora vamos fazer o gráfico do nosso lucro líquido. Vamos lá em medida, botão direito, nova medida. Se eu estiver indo muito rápido, vocês podem me parando para perguntar ou falar para eu ir mais devagar. Valor de venda líquida, vai ser o nome da nossa medida. Fazer um sum. Abre parênteses. Notas fiscais. Abre colchete. Valor total. Fecha parênteses. Utilizei uma fórmula aqui para fazer o somatório de todas as vendas. Eu também posso utilizar uma outra medida, no caso aqui. Vou utilizar o valor do imposto para fazer o nosso valor líquido, que foi a medida que criamos anteriormente. Então, vai ser menos, abre colchete, valor do imposto. Colocar lá no chat também. Obrigada. Opa, copiei e coloquei o mesmo duas vezes. Ué, não está copiando. Peraí. O que isso aqui quer dizer? Que eu posso usar uma medida para fazer um cálculo dentro de outra medida. Espera aí, deixa eu só copiar aqui. Certo, aí. Alguma dúvida aqui? De usar uma medida para fazer um cálculo com outra medida junto? Notem que eu estou fazendo uma fórmula aqui de sum menos essa medida do valor do imposto para conseguir o valor líquido. Vou criar mais um card para esse valor de venda líquida. Vou copiar a formatação dos outros cards. E irei colocar um título também. Esse vai ser a venda líquida. Agora, conforme eu vou aumentando a porcentagem do meu imposto, notem que a venda líquida vai diminuindo. Agora vamos fazer uma comparação como está sendo a minha venda bruta em relação à venda líquida. Vou criar um gráfico de colunas clusterizado. É a terceira coluna na primeira linha aqui das visualizações. Vou deixar ele bem grande. Vou lá em produtos. Vou colocar o nome do produto. Agora vou lá em notas fiscais. Vou colocar o valor total da nossa venda. E vou colocar também essa medida de venda líquida que acabamos de criar. Notem que se eu for aumentando o valor do imposto, a porcentagem de imposto, a venda líquida vai diminuindo em relação à venda bruta. Agora vamos criar uma margem de lucro. A margem de lucro, como será que está sendo agora? Vamos criar uma medida. Vamos lá em medidas,
Nova medida. Margem de lucro. Fazer um divide, de divisão. Venda, a medida que acabamos de criar de venda líquida, dividido pelo... Vou fazer um somatório nas notas fiscais, na coluna valor total. Dividido. Caso algum desses valores seja zero, o resultado vai ser zero na última opção. Para isso que utilizamos divide. Se não, podemos usar apenas o sinal de divisão. Vou criar mais um cartão. Opa, desculpa, foi muito rápido. Alguém está copiando a medida aqui? Vou colocar lá no chat também. Vou criar mais um cartão para essa margem de lucro que acabamos de criar. Vou copiar a formatação dos outros cartões para ficar igual. Vou colocar um título nela. Lucro. Ontem surgiu uma pergunta, como colocava porcentagem aqui? Você vai selecionar a medida ou o campo que você quiser e vir aqui, modelagem, deixa eu ver, ferramentas de medida e selecionar a opção porcentagem. Ferramentas de medida, a porcentagem, selecionar aqui. Notem que já vai ficar em valores de porcentagem. Caso vocês estejam trabalhando em dólar, você também pode trocar esse cifrão de real para dólar, tirar as casas decimais dessa forma. Tem um problema? Não seria um problema. Toda vez que você fazer uma alteração aqui, por exemplo, na margem de lucro, ele está alterando a medida. Se eu pegar essa medida e colocar em outro gráfico, ele vai ficar com essa casa de porcentagem aqui. Conforme eu aumento a meu gráfico de segmentação, minha margem de lucro pode diminuir ou aumentar. Agora, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer um indicador. Como saberemos se nós atingimos a meta de margem de lucro ou não? Vamos fazer um exemplo aqui. Mostrar um exemplo aqui. Caso a nossa margem de lucro seja acima de 50%, eu quero que a margem de lucro, o cartão de margem de lucro fique verde. Caso a margem de lucro seja muito baixa, eu quero que ele fique vermelho. Dessa forma. Vamos fazer isso agora. Vou selecionar o cartão de margem de lucro. Vamos vir aqui em tela de fundo. Tela de fundo. Vou selecionar essa opção aqui, a formatação condicional, do lado da cor. Alguém achou a opção? Não achou? Beleza. Ok. Aqui, essa escala de cores, vamos selecionar regras. Notem que já está selecionada a medida que está no cartão, que seria a margem de lucro. Regra aqui. Caso a nossa margem de lucro seja menor que 0,50, eu quero que o cartão fique em vermelho. É maior ou igual ao mínimo e menor que 50%. Vou adicionar uma nova regra. Se o valor for maior ou igual a 0,50 e menor que ao máximo, se você apagar o zero aqui, ele vai automaticamente colocar o valor máximo. Eu quero que essa condição fique verde. Todos chegaram aqui? Ok. Ok. Vamos dar um ok. Notem que agora, conforme eu vou
alterando a minha porcentagem de imposto, o cartão vai alterando a cor. Ó. Caso ele esteja verde, quer dizer que a nossa margem de lucro está de acordo com as nossas expectativas. Alguém tem alguma dúvida nessa parte de simulador de imposto, utilizando parâmetros? Desculpa, eu esqueci seu nome. Marcelo. Marcelo, para eu usar, não exatamente nesse caso específico, né, que você está fazendo com se atingiu ou não atingiu a meta, mas assim, no geral, se eu quiser usar as cores da empresa, assim, nos gráficos, onde que eu coloco? É sempre aqui no pincelzinho, eu vou na cor? Porque eu sei que dá para gente, eu costumo pegar o número de uma cor e aplicar em todos que eu estou fazendo, né? Mas se eu tiver a cor da empresa, é só colocar aqui também? Tem algum outro campo específico? Para os Na gráficos verdade, ficarem com o tom da empresa. na verdade tem duas formas. Uma delas seria você vir aqui em exibição e selecionar um desses temas aqui, ó. Ou você criar um tema de acordo com a cor da empresa. Se eu Eu trocar aqui, consigo ó, criar, então, porque isso, consegue. para mim, essa versão meio recente, tenho usado esse aqui. Então, eu consigo criar umas cores em cima desse exibição aqui. Isso, aqui tem os temas prontos, mas você também pode pedir para, ou você mesmo fazer alguns temas. Ó. Se eu trocar aqui, ó, notem que já vai trocar tudo. Aham. Tá. Alguma Tá bom. pergunta em relação aqui? Não, era só com relação a isso mesmo. Obrigada. Ah, vamos lá, vamos partir Marcelo, para o exercício. é, Opa, sei lá, aqui o pode Carlos falar. de novo. É só me mostrar no botão onde que você fez a diferenciação de cor ali. Eu me perdi. Aqui, ó, vamos selecionar o cartão. Aqui no formato, tela de fundo. Aqui tá vendo a opção de cor Ah, aqui do lado, ó. Vou colocar mais uma regra para vocês verem. Pode colocar várias regras. Se o mínimo for menor que 30, 0,3, 30%, eu vou colocar vermelho. uhum. Vou adicionar mais uma regra. Se for maior que 30% e menor que 60%, vou colocar amarelo. Vou adicionar outra Entendi. regra. 0,6 até 100%, que é o máximo que eu tenho. Vou deixar verde. Eu vou dar um OK. Certo, Carlos? Ou Tudo tem mais? certo, entendi. É porque ele parece muito com o comportamento do KPI lá. Tem um parâmetro que a gente coloca KPI que ele muda de cor também, mas ele funciona de outra maneira. Beleza, vamos prosseguir. Alguém tem mais alguma pergunta aqui em relação à cor ou formato de dados? Aqui, ó, vamos supor também, vou fazer um exemplo aqui. Se você está trabalhando com dólar em vez do real, você vai selecionar a medida ou o campo e vir aqui, ó, moeda. Ferramentas de medida, moeda, que você pode trocar. Cadê? Tinha um lugar, cadê? Essa versão tá diferente da que eu uso. Mas na outra versão tinha você podia trocar o valor da moeda. Aqui, ó. Moeda inglês, Estados Unidos, inglês, Reino Unido. Geralmente ele vai pegar o real por causa que o seu computador está configurado para ser região do Brasil. Mas se você quiser trabalhar com dólar, é só vir aqui trocar. Ou tirar as casas decimais, seria aqui, ó. Logo do lado aqui você pode trocar, colocar 0 casas decimais. Ontem surgiu essa dúvida, eu estou sanando ela aqui. Alguém tem mais alguma dúvida aqui nessa parte do painel? Não. Podem falar, fica à vontade. Prosseguir aqui. Vamos criar uns gráficos. Por favor, vão ali na página Exercício de Filtros. Vamos criar uns gráficos agora aqui. Colocar uma tabela. Gráfico de tabela.
vou lá em produto, vou colocar o nome do produto. Depois eu vou lá em notas fiscais e vou colocar o valor total. Vou pegar outro gráfico, vou criar outro gráfico, barras clusterizado. Vou colocar o departamento no eixo. E o valor total no valor. Inline notas, valor total de notas fiscais. Agora vou criar mais um gráfico. Vou criar o gráfico de colunas clusterizado. Vou substituir. Vou colocar valor total, novamente, de notas fiscais em valor. Eu vou colocar o produto, nome, na tabela produto, o nome do produto em eixo. Vou colocar um... Deixa eu ajustar aqui. Agora eu vou colocar um gráfico de segmentação. Vou lá em calendário, database. Vocês conseguem ver bem aí essa database? Eu acho que está bem pequeno. Tem uma opção ali no canto direito superior direito do gráfico que você pode selecionar os tipos de como vai ser apresentado esse filtro. Nesse caso, ele vem como padrão entre. Você pode colocar o filtro de segmentação antes, depois, lista, que vai listar todas as datas que tem na base. Lista suspensa, que vai mostrar a lista, só que suspensa, sem mostrar todos. E data relativa, que foi em relação à última data que tem na sua base, ele vai fazer a data relativa, último mês, últimos dias. Essa aqui seria uma das formas de colocar o gráfico de segmentação. Vou colocar outro gráfico de segmentação para mostrar para vocês que também dá para fazer com valores. Vou colocar um gráfico de segmentação. Vou lá em notas fiscais, vou colocar a quantidade. Aqui, ó, notem que quando você vai na opção as diferentes filtros de segmentação, as opções mudam. Por quê? Porque a data base são datas e a quantidade são números. Aqui tem menor ou igual a, maior ou igual a, que são diferentes nos tipos de filtro de data. Esse aqui são os filtros de segmentação, gráficos de segmentação, que são os filtros que colocamos na dashboard. Além desses filtros que podemos colocar no dashboard, tem a opção aqui no canto, ó, do lado das opções de criar um gráfico, filtros. Abram ele, por favor. Aqui nesse filtros, nós podemos fazer os filtros sem aparecer os gráficos aqui no dashboard. Felipe deu uma palhinha ontem para vocês como funciona isso. Vamos fazer um filtro aqui na tabela. Seleciona a tabela. Vou fazer um top 10 dos produtos mais vendidos. Vou selecionar aqui a tabela. Eu vou em nome do produto, vou expandir ela, nome do produto. Filtragem, eu vou colocar N superior. Vou colocar top 10 aqui. Top 10 superior. Vou ordenar o top 10 pelo quê? Pelo valor total. Pegou o valor total e arrastou ali por valor. Vocês estão conseguindo enxergar ou está muito pequeno os números, os valores aqui? Tá um pouquinho pequeno, tá confuso. Deixa eu aumentar um pouquinho, vou usar a lupa aqui.
Opa. E agora tá bom, né? Sim. Valor total. Eu vou colocar, vou em notas fiscais, o valor total, eu vou colocar aqui no nome do produto. Ou por valor, quer dizer. No filtro, o nome do produto. Vou aplicar. Agora fizemos o top 10 aqui. Tá o top 10 aqui, mas só que não está ordenado. Para ordenar por valor, você tem que vir aqui no valor total e clicar nele. Agora sim, está no top 10, ordenado. Marcelo, Oi. quando você fala esse top 10, você quer dizer que são os 10 maiores, é isso? Isso, no caso aqui eu peguei o valor total. Você colocou o valor total, os produtos que tem mais venda, no caso. Se eu colocasse aqui a quantidade, seria os produtos que tiveram a maior quantidade vendida. Ah, Eu posso colocar, fazer um top por cada campo que está aqui. entendi. Beleza? Beleza. Além desse filtro de top N, podemos fazer outros filtros. Eu vou aqui no gráfico de colunas. Colunas? Barras, fugindo. De colunas. Vou fazer um filtro por valor. Eu vou selecionar o gráfico de colunas. Fazer um filtro no valor total. Eu quero exibir apenas os produtos que têm... são maiores que 10 mil os valores de venda, valor total. Aplicar. 10 mil não, 100 mil. 10 mil é muito pouco. Notem que o filtro já filtrou. Aqui só vai aparecer os produtos que são maiores, que venderam acima de 100 mil. Fazer outro filtro agora no gráfico de colunas. De barras, estou confundindo, desculpe. Vou aqui em departamento, expandir ele. Fazer uma filtragem avançada. Vou colocar aqui no canto para ficar. Aqui, se eu colocar a filtragem avançada, contém. O que eu vou falar aqui? Se contém a letra A, vamos supor. Notem, quando eu coloquei a letra A, filtrou apenas mobília, jardim e roupas. Eletrônicos não tem a letra A no nome. Esse aqui seria no nome. Se eu colocar ele, de eletrônicos, ele vai filtrar. Só eletrônico, porque só esse departamento contém esse nome. Aqui não é case sensitive, por exemplo. Se eu colocar ele, tudo minúsculo, ele vai filtrar também eletrônico apenas. Vou deixar filtrado o A aqui. Vou demonstrar. Esse filtro que nós fizemos foi no visual. Tem mais 3 níveis de filtro. O nível de página e o nível em todas as páginas. Se eu colocar aqui no nível da página algum filtro, eu vou colocar um filtro do ano, eu vou colocar em calendário. Vou colocar o ano. Vou fazer uma filtragem básica. Opa, deixa eu dar um de novo. Não cliquei em nada, em filtro da página, coloquei o ano. Outro tipo de filtragem, além da avançada, seria a básica. A básica, o que ela vai fazer? Ela vai listar todos os dados que tem lá na sua base. Aí eu vou selecionar apenas aqueles que eu quero ter filtrado. Vou colocar aqui no caso 2015 e 2016. E foi. Esse é o filtro. Além desses dois, tem um filtro que vai filtrar todo o relatório, que é esse filtrar filtros em todas as páginas. Vou aqui arrastar. Vou em lojas. Vou filtrar apenas um estado. Pegar o estado e vou colocar em filtrar todas as páginas. Nesse filtro eu vou colocar São Paulo
e Rio de Janeiro, apenas para demonstrar como funciona o filtro em todas as páginas. Notem quando você trocar de página, o filtro de todas as páginas vai estar lá, ó, filtrado. Quando vocês fazem muitos filtros, às vezes vocês não sabem o que vocês acabaram de filtrar naquele gráfico. Por exemplo, filtrei quantidade, filtrei as datas. Eu não sei o que não tem tantos filtros que eu não sei mais o que tem naquele de filtrado naquele gráfico. Como que eu faço para ver o que foi filtrado? Se você passar perto do gráfico, tem um símbolo de um funil aí. Se você clicar nele, vai aparecer todos os filtros que vocês fizeram. Os filtros que nós fizemos em todas as páginas, o filtro que nós fizemos no gráfico de segmentação, o filtro que nós fizemos nesse gráfico, todos os filtros que nós fizemos em todos vai aparecer aqui. Ficou alguma dúvida nessa parte aqui de filtros? Não. Tá ok. Ok. Agora eu vou passar a vez para o Felipe. Desculpa, minha participação foi rápida aqui. Não, valeu, obrigada, hein? Eu que agradeço por ter Obrigada. esse tempo para compartilhar informações com vocês. Felipe? Obrigado, Marcelo. Valeu. Falou, tchau, tchau. Bem proveitoso aqui pra gente, principalmente essa parte de filtros, é bem usual no dia a dia. A parte do parâmetro também é bem interessante porque é um recurso até pouco utilizado e que ele é bem útil aí para a gente poder construir os nossos relatórios. Vou compartilhar minha tela aqui com vocês e a gente vai falar um pouquinho mais de DAX, só que DAX com datas agora. Vocês já conseguem visualizar a minha página? Minha tela? Sim. Já. Legal. Então a gente vai vir aqui na nossa aba Exercício DAX Datas. A gente vai construir aqui um relatório de gerenciamento de produtos por venda. Então ele vai ficar basicamente bem próximo a esse exercício. Então o que nós temos aqui? Temos a quantidade de produtos vendidos como um todo, né? Nós temos também a quantidade desses produtos vendidos segmentados por departamento. Então, um gráfico de pizza aqui fazendo essa segmentação. Nós temos também uma tabela onde nós conseguimos ver os produtos, a data da primeira venda daquele produto. Então, quando foi que eu vendi aquele produto pela primeira vez em toda a minha base de dados? A data da última venda, então quando foi a última vez que eu vendi aquele produto, e também a gente tem aqui um gráfico que mostra a diferença entre a primeira a primeira venda e a última venda em relação a meses. Então, por exemplo, o batom, eu consegui vender ele, a diferença de datas entre a primeira e a última compra foram de 47 meses. E aí, se a gente clica aqui na barra, nós conseguimos ver esse resultado aqui na nossa tabela. Legal? Também depois a gente cria um segmentador de dados aqui para poder trabalhar com as informações de forma ainda mais organizada. Legal. Vamos lá, então. Primeira coisa que a gente vai fazer, vamos trabalhar aqui com essa tabela. Antes mesmo de criar a tabela, vamos criar as medidas que vão estar dentro dessa tabela, legal? Então eu vou lá na minha tabela de medidas. Eu até havia comentado com vocês que a tabela de medidas, depois que vocês fechassem e abrissem de novo o arquivo, ela mudaria o símbolo, a parte da frente aqui. Eu não sei se a de vocês mudou aí também, mas já para poder ficar bem identificado que aquela é uma tabela só de medidas. Não tem nenhuma coluna dentro dela. Bom, então vou aqui em medidas, botão direito, nova medida.
medidas, botão direito, nova medida. A gente vai querer saber primeiro, com essa medida, qual foi a primeira vez que eu vendi o produto, determinado produto. Então, qual que foi a data de venda da qual eu vendi esse produto pela primeira vez? O nome dessa medida vai ser primeira venda. Primeira venda. Nomeei aqui a minha medida, igual a. Então, qual que é a cláusula, qual que é a fórmula que nós vamos utilizar para descobrir a primeira data de qualquer coisa, né? A gente vai utilizar aqui a cláusula ou a fórmula first date. First date. Então, first date. Abre parênteses, e aí a gente vai pegar a data de venda. Essa data de venda está lá dentro de notas fiscais. Se eu coloco aqui data, ele já me aparece como primeira opção data base, segunda opção data de cadastro, aí depois vem uma fórmula chamada data table, e por último, data venda. Então é essa data venda que nós queremos pegar. Nós queremos saber qual foi a primeira vez que nós vendemos o nosso determinado produto. Dou um tab, fecho aqui a minha medida e dou um enter. Vou colocar aqui essa medida também no chat para vocês irem acompanhando. Primeira venda. Legal. Fizemos a primeira venda, agora vamos fazer a última venda. Então, botão direito aqui novamente em medidas. Nova medida. O nome da nossa medida vai ser última venda. Um ponto interessante é que, assim, como eu disse lá no início, acho que, se não me engano, no primeiro dia, você pode dar o nome aqui que você quiser. Uma dica, claro, dando o nome mais próximo possível, mais referencial possível do que aquela medida está fazendo. Só que uma coisa que eu evito é colocar um nome com acento, acentuação. Porque depois, na hora que eu for chamar aquela medida, para encontrar ela no campo pesquisar, ou se eu for utilizar aquela medida dentro de uma outra medida, fica um pouquinho mais difícil. Eu tenho que escrever o nome dela completo, porque senão o Power BI não encontra. Então, eu evito colocar só sinalização nas minhas medidas, mas o nome, claro, de uma forma mais prescritiva possível, tá bom? Então, vou colocar aqui última venda. Vou colocar a cláusula, se primeira venda foi o first date, a última venda vai ser o last date. Last date, abro parênteses, e agora repito, data venda. Last date, data venda lá de notas fiscais, fecho aqui meu parênteses e dou enter. Vou copiar aqui e colar também na nossa conversa. Bacana. Conseguiram fazer aqui essas duas medidas? Tranquilo por enquanto? Ok, tranquilo. Legal. Bom, agora a gente vai criar a nossa tabela. Então, eu vou selecionar aqui o gráfico de tabela. Então, o gráfico de tabela está na quinta fileira, na terceira coluna. Vou colocar um pouquinho mais para baixo aqui. Só que vou aumentar a visualização para vocês. Então, a primeira coisa, o primeiro campo que nós vamos passar aqui para a nossa tabela é o campo do nome do produto. Então, o nome do produto está lá na tabela produtos. Então, nome do produto, passo aqui para dentro.
ok? Às vezes vocês podem trabalhar com tabelas, com fontes de dados, que contêm nomes muito específicos ou até mesmo nomes codificados dentro da coluna. Então eu tenho uma coluna lá, por exemplo, com um código, é o nome da coluna, AX13, por exemplo, é o nome da minha coluna. Só que eu sei que aquela coluna AX13, ela representa, por exemplo, os estados do Brasil. Então, o que eu posso fazer? Às vezes, eu vou compartilhar esse relatório com outras pessoas que não têm essa informação. Elas vão olhar lá no meu gráfico e vai falar assim, AX13, mas o que é esse AX13? O que ele está trazendo de informação para mim? O que ele tem em relação com os estados do Brasil? Você, particularmente, sabe que ele traz esse tipo de informação, mas a pessoa, às vezes, não sabe. Então, o que vocês podem fazer? Basta renomear o campo dentro do gráfico. Então, eu venho aqui, ó, trouxe aqui para mim o nome prod, dou 2 cliques dentro do campo e coloco aqui nome do produto. Notem que isso não vai impactar o meu Power BI, ou a minha fonte de dados, ou aqui a minha tabela. Ele só vai impactar o meu gráfico. Quando eu tiro esse campo e coloco de novo, ele vem trazendo nome prod, nome underline prod novamente, tá bom? Então, é uma mudança que ela não vai impactar nem a sua fonte de dados, nem o seu conjunto de dados dentro do Power BI, só vai ter impacto no gráfico, tá bom? Então, vou colocar aqui um nome mais amigável, nome do produto, dou um Enter. Em seguida, eu vou repassar aqui as nossas medidas. Então, a primeira coisa que eu vou colocar aqui, a primeira medida vai ser a primeira venda. Então, primeira venda, trago aqui para dentro. E depois que eu trouxe a primeira venda, está lá em medidas, trago a última venda. Notem que quando a gente fez essa medida, ele trouxe também uma formatação com hora, né? No nosso caso, não é necessário, não faz sentido a gente ter hora aqui. Nós nem temos essa informação dentro da nossa base de dados. Então, como que eu posso tirar esses zeros que estão na minha data? Eu venho aqui e seleciono a data, até que ela fique com esse fundo cinza mais escuro. Lá em ferramentas de medida, eu vou ter a minha formatação. Bom, então aqui eu posso clicar e vou escolher a segunda opção. E aí a segunda opção não traz hora, não traz a informação da hora. Então, selecionei minha medida, fui até ferramentas de medida, e a segunda opção dentro aqui de formatação é a opção que me trará a informação de data sem a hora. Clico nela aqui e vou repetir o processo com a última venda também. Seleciono a última venda, ferramentas de medidas, formatação e segunda opção. Agora sim, agora está fazendo mais sentido. Tá? Se vocês quiserem mudar depois, também não vai estar alterando na sua base de dados, só vai alterar aqui na visualização dos gráficos. Legal? Então a gente tem aqui a nossa tabela com o nome do nosso produto, a primeira vez que nós vendemos este produto e a última vez que nós vendemos este produto. Bom, aqui na parte de baixo tem uma linha chamada total. Nesse caso, não faz sentido nós termos total aqui, porque nós estamos trabalhando com texto e data. Bom, então eu vou vir aqui em formato, desculpa, e vou tirar o total. Aqui na opção total, vou desativá-lo. Então, desativei o total. Depois vocês podem explorar bastante aqui essas formatações
do gráfico de tabela, porque tem bastante coisa legal aqui que vocês conseguem fazer, formatação condicional, formatar cada campo específico, cada coluna, né? Tem os estilos aqui de formatação que vocês podem seguir, tá bom? Então tem bastante coisa interessante aqui, tem um visual bem apelativo, legal? Até demais às vezes. Então, vou colocar o meu aqui só como cabeçalho em negrito e vou voltar para o meu relatório. Para ficar, como eu estava no modo foco, então ele aparecia um pouquinho maior, né? Eu vou também alterar o tamanho aqui em valores, só para poder o resultado final também ficar mais visível. Colocar aqui em 25, legal. Esses são os valores, e vou alterar também o cabeçalho para 25. Agora sim, agora ficou mais visível. Vou deixar aqui e fazer com que ele ocupe todo o meu gráfico. Legal. Bom, feito isso, nós queremos saber agora qual que é a diferença de meses entre as compras, entre a primeira compra e a última compra. Então, para isso, a gente vai utilizar uma terceira medida. O nome dessa medida é DataDiff. Então, nós vamos aqui para medidas, criar uma nova medida. Vamos criar aí uma terceira medida. O nome dessa medida vai ser diferença entre datas de venda. Vou até deixar um pouco mais extenso, mas bem descritivo. Então, diferença entre datas de venda. O nome da minha cláusula que eu vou utilizar é o DateDiff. E aí eu vou passar a minha primeira data. A primeira data que eu tenho é a primeira venda. Então, vou pegar aqui primeira venda. Notem que essa cláusula DateDiff, ele só trabalha com datas. E ele reconhece que essa primeira venda é uma medida, mas que é uma medida que também traz datas. Então, ele aceita perfeitamente, tá bom? Venho aqui o ponto e vírgula e escolho minha segunda medida, que é a última venda. Legal. Notem que agora, no próximo ponto e vírgula, ele vai abrir aqui algumas opções e ele vai estar te perguntando qual que é o intervalo, como que você deseja ver essa informação, com qual intervalo, com qual granularidade de dados. Então eu posso ver aqui em dias, ou seja, ele vai pegar, por exemplo, do dia 18 de 1 de 2015 e vai contar a quantidade de dias até o dia 23 de 11 de 2018. Posso contar as horas, se essa informação tivesse na minha base, como eu não tenho. Minutos, a mesma coisa. Meses, então ele vai fazer aqui de janeiro de 2015 até novembro de 2018. Tem aqui o trimestre, tenho também o bimestre, tenho semana e tenho o ano, tá bom? O que a gente vai utilizar aqui são os meses. Então, pode escolher aqui month. O month, venho aqui e fecho a minha medida. Ok? Só apertar o Enter. Legal. Feito essa terceira medida, deixa eu passar para vocês também aqui no grupo. Fiz essa terceira medida, vamos colocá-la agora, então, em um gráfico. Então, vou escolher aqui o meu gráfico de barras clusterizado. Ele está aqui na primeira fileira, terceira coluna. Vou colocar mais ou menos aqui o meu gráfico. Um espaço na parte de cima. Felipe, Pode perguntar. bem, Carlos aqui.
Cara, a gente poderia fazer um teste aí, uma pergunta. Se a gente quisesse, por exemplo, pegar a última venda e comparar, por exemplo, quanto tempo que ele faz que ele vendeu, né? Tipo, pega a data de hoje, né? Sempre a data de Uhum. hoje até a última venda. Claro, claro. Então, por exemplo, vou fazer aqui em forma de medida. Nova medida. Vou colocar aqui um tempo de venda. Imagino que ficaria mais ou menos assim, tá? Última venda. Menos today. Simples assim. Acredito, tá? Vamos ver aqui o que ele vai me trazer. Tempo de venda. Ele não encara nem como... date diff, né? Date diff. Day. Agora sim, acho que ele vai. De dados. Deixa eu pegar o nome dos produtos aqui. Para testar, só quero pegar areia. 538 dias. Então ele pegou basicamente lá, contou. Agora é para fazer essa conta, mas basicamente ele pegou do dia 23 de novembro de 2018 e contou até hoje, né, no caso. Se a gente for fazer... Tem mais aqui, né? Oi? 1 ano e meio ali, acho. Isso, exatamente. Se a gente for ver, 365 dias dá até 2019, novembro de 2019, e aí de novembro de 2019 até hoje, realmente, né, são 6 meses aí. Então seria a metade, daria aí próximo pelo menos a isso, de cabeça assim, né, olhando rápido. Uhum, Legal? muito legal, muito legal. Deixa eu Que te aí já passar. tem uma ideia de, por exemplo, tempo parado no estoque, né? Tipo, vendeu Exato, 2, não tá parado no estoque. perfeito, exatamente. Já consegue resolver uma dor do negócio aí. Isso realmente acontece bastante, viu? Esse gerenciamento de estoque, principalmente para produtos que não podem ficar muito tempo parado, né? Ajuda bastante. Legal, obrigado pela sua dúvida aí. Bom, feito essa daqui, na verdade aqui nós vamos só trocar, se vocês puderem fazer um gráfico bem semelhante a esse, nome do produto, e aí no caso que a gente vai utilizar vai ser diferença entre datas de venda, que foi a medida que nós criamos. Deixa eu tirar da seleção aqui areia. Beleza, então ficou basicamente assim. Conseguiram replicar aí? Sim, tá tranquilo aqui. Beleza, ótimo. Bom, eu vou adicionar agora,
só seguindo o nosso exemplo inicial, vou adicionar aqui uma segmentação de dados, tá bom? Então, um gráfico de segmentação de dados, para colocar aqui os nossos departamentos. Então, vou lá em produtos novamente, seleciono aqui os nossos departamentos, vou só ajustar, formatar aqui, de uma forma que ele fique parecido. Eu gosto bastante dessa formatação, uso bastante nos projetos, que ele fica até um pouco mais interativo aí. Vou tirar o cabeçalho e trocar as cores. Legal. Então agora, quando eu clicar, tentar melhorar a visualização para vocês aí. Então, quando eu clicar em brinquedo, ele me traz todos os produtos relacionados a brinquedo, tanto aqui mostrando quais foram as diferenças entre as datas e quando foram essas vendas, quando foram essas datas. E aí também posso ir brincando aqui com o meu filtro. Se eu não quiser usar o filtro, basta eu clicar aqui em uma das barras e ele vai me retornar as vendas, as datas de vendas aqui na minha tabela. Legal? Bom, aqui o que falta para a gente finalizar, então vamos colocar só a quantidade de produtos vendidos, vamos segmentar eles aqui por um gráfico de pizza. Então vou escolher aqui o meu gráfico de pizza, está na terceira linha, quarta coluna. Opa, tenho que tirar a seleção, né, do outro gráfico, senão ele sobrepõe. Diminuir aqui um pouco o tamanho dele. E aqui eu vou colocar os meus departamentos também. Os meus departamentos lá da tabela produtos. Departamento. E quantidade de produtos lá das minhas notas fiscais para demonstrar a quantidade de produtos vendidos por departamento. E aí depois, claro, só realizar uma formatação aqui de acordo com o tema que vocês escolherem. Legal? Se eu não me engano, acho que foi a Eliane que falou sobre os temas, né? Foi. Geralmente, foi, né? Geralmente você já tem essas cores em hexadecimal, ou precisa pegar com a equipe, geralmente o RH ou a equipe de comunicação, né? Tem essas cores da empresa. Então, na verdade, eu ainda não tenho a cor da empresa, né? Eu até coloco aí, eu escolhi uma cor X aqui para fazer meus gráficos, e aí eu tô colocando sempre aí, tô sempre colocando o código que eu escolhi, né? Mas aí como ele estava mostrando aquela visualização, eu achei que de repente, se eu importasse algum código, alguma coisa, se eu já conseguia ficar usando sem ter que ficar entrando aí colocando o código. Entendi. Ele falou, realmente geralmente quem faz isso, se a equipe de comunicação não tem, você pode anotar que talvez a equipe de TI, ela tenha um arquivo chamado JSON. Ele é bem próximo a um arquivo XML, e por meio desse arquivo você consegue montar as cores, os temas da empresa. O que eu uso muito, uma dica que eu passo, que eu uso bastante, eu vejo aqui, por exemplo, na internet, um site onde eu consigo cores da imagem. Eu sempre pesquiso por cores da imagem. Esse site aqui. O que eu faço? Eu jogo a minha imagem aqui dentro e ele me busca a cor pelo código hexadecimal e eu jogo lá dentro do Power BI. Talvez possa ajudar se você já sabe exatamente, se você tem alguma imagem do logo da empresa, por exemplo,
Só Aham. jogar essa imagem lá dentro, Legal. clicar ali, ele já dá exatamente a cor. Só puxar para dentro do Power BI também. Tá. E se for falar com TI, como chama a palavra que você falou lá? J o quê? JSON, eu vou colocar aqui. Arquivo JSON. Ah, tá. Tá Valeu. bom? É um Obrigada. arquivo bem próximo ao XML. Por nada. Tá, obrigada. Bom, e para finalizar aqui, eu só vou adicionar aqui um cartão. E esse cartão vai me trazer a quantidade total dos produtos vendidos. Vou colocar ele aqui na parte de cima da tela. E aqui eu jogo a minha quantidade de produtos, dos produtos que estão lá dentro da nota fiscal. Legal, pessoal. Então aqui a gente tem uma tela de gerenciamento dos nossos produtos, pela quantidade principalmente, né? E também por datas. E aí a gente consegue ir trabalhando esses gráficos. Um ponto bem interessante, ó, que às vezes o pessoal utiliza, por exemplo, aqui fica um pouco estranho, né? Essa pizza ela vai dar sempre 100% quando eu clico no meu filtro. Isso Como que eu acontece posso... bastante comigo. Acontece bastante, né? Legal. Porque ali é 100%, fica só ele ali, fica esquisito. Sim, fica estranho. Não tem muita análise em cima desse gráfico. Fica meio óbvio. Uhum. Então, como que a gente pode ajustar isso? Eu vou clicar aqui, existe dentro do Power BI uma opção, uma ferramenta chamada editor ou editar, né, interações. Então, o que que ele faz? Quando eu clico dentro de um gráfico, automaticamente os outros gráficos da minha página, eles se ajustam, né, ao dado que eu selecionei. Só que às vezes eu não quero que ele se ajuste, eu quero que ele fique fixo. Ou mesmo, eu quero que, na verdade, ele filtre, porque por padrão, ele realça. Então vocês podem notar aqui que ele trouxe por exemplo, o item boneca, ele trouxe aqui dentro da pizza azul, que é relacionada a brinquedos, e ele trouxe uma porcentagem bem pequena dentro da pizza. Eu quero que, na verdade, ele não me mostre nada, quero ter essa visão aí estática. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é clicar no gráfico de segmentação de dados, vou lá em formato e venho aqui nessa opção, editar interações. Deixa eu só tirar por um instante esse cartão daqui. Então, clico no gráfico de segmentação de dados, formato, editar interações. Notem que aqui em editar interações, eu vou ter uma opção chamada nenhum e uma opção chamada filtrar. Se eu clico em filtrar, sempre que eu clicar no gráfico aqui, ele vai filtrar e ainda vai continuar aparecendo a pizza como um todo. Então, o que eu quero fazer? Quero que ele não tenha comunicação entre o meu filtro e a minha pizza. Então, eu venho aqui e coloco nenhum. Agora eu faço as minhas filtragens e a minha pizza permanece estática. Bom? Se eu quero, por exemplo, que ele só... nesse exemplo aqui fica um pouquinho mais difícil de mostrar. Deixa eu ver. Legal, aqui. Da pizza. Notem que quando eu clico em um pedaço da pizza, ele vai destacar algumas barras que são relacionadas ao pedaço que eu selecionei, mas as outras barras elas vão estar com esse tom mais apagado. Então, como que eu posso fazer com que ele filtre? Ou seja, eu só quero demonstrar aqui as barras que eu selecionei por meio da pizza.
Então eu venho aqui na pizza, seleciono a pizza, formato, editar interações, e eu vou ter essa opção aqui, ó, filtrar. Eu vou ter, na verdade, filtrar, realçar e nenhum. Eu quero que ele, de vez realçar, que é o que está aparecendo agora, filtre. Então ele vai filtrar, sempre quando eu clicar na pizza, ele vai trazer o valor filtrado e não realçado. Bom? Mesma coisa aqui com o meu gráfico de barras. Quero que ele não interfira no resultado da pizza. Então venho aqui e nenhum. Um ponto bem importante aqui é sempre lembrar que essa funcionalidade é uma via de mão dupla. Se eu faço do meu gráfico de barras para pizza, eu também preciso fazer da pizza para o gráfico de barras. Legal? Então, para que ele tenha um resultado aí mais assertivo. Bem útil, né? É bem legal isso daí. É limpa, né, o gráfico. Sim. Exatamente. Bacana. Bom, só vou voltar então aqui com o meu cartão. Pode perguntar, cara. Só para ver se eu entendi. Mas você consegue especificar qual é o gráfico que você quer que ele não filtre? Por exemplo, eu quero que o gráfico de pixel não seja filtrado pelo filtro, por exemplo. Mas ele seja filtrado pela tabela, ou então pelo gráfico de barras. É assim que funciona? Então, perfeito, é assim mesmo. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é pensar na lógica. Eu quero que o meu gráfico de filtros não filtre a minha pizza. Então eu seleciono o gráfico de filtros e vou colocar aqui essa barreira, o nenhum, para que ele não filtre. Agora eu quero que o gráfico de barras também não filtre a pizza. Então eu clico no gráfico de barras e falo para a pizza que é nenhum. Agora eu quero que a pizza, na verdade, filtre o gráfico de barras. Então clico na pizza e vou até o gráfico de barras e faço a minha configuração. Então é sempre partindo da onde você quer que você, da onde você vai clicar ou vai utilizar, vai segmentar o dado, e como que você quer que os outros gráficos da sua página reajam quando você segmentar o dado. Você quer que eles bloqueiem, ou seja, não tenha nenhuma interação? Você quer que ele filtre? Você quer que ele realce? Então, é sempre partindo do gráfico que você vai segmentar para os demais gráficos que estão na sua página. Show de bola, Felipe. Muito legal isso aí. Legal. Bacana. Obrigado. Por nada. Depois, vir aqui, depois que vocês utilizaram essa funcionalidade, é só vir aqui em editar interações de novo, tá bom? E clicar de volta. Se vocês não fizerem isso, ele vai ficar aparecendo esse menuzinho no topo de todos os gráficos, tá? Claro que depois que vocês publicarem, esse menu não vai aparecer. Mas aqui, na hora do desenvolvimento, é um pouquinho chato ficar com esses menus aqui. Então é só clicar em um gráfico, vir aqui em formato, e editar interações, de novo. Aí ele retira o menu da parte de cima. Finalizando aqui, que eu havia tirado, só colocar o meu cartão aqui dentro e colocar a minha quantidade de produtos lá da tabela notas fiscais. Quantidade. Bacana. Perfeito. Então aí a gente finaliza esse dashboard de gerenciamento de produtos. Vamos só finalizar então o nosso projeto. Deixa eu ver, alguém mandou alguma coisa aqui. O Vitor conseguiu, Vitor? Deu certo aí o seu? Não sei se o Vitor está na sala. Aí eu botei o arquivo ali que o Marcelo disponibilizou, não consegui abrir. Ah, tá, um arquivo de JSON aqui. Não, beleza. Mas eu vou anotar aqui para perguntar para a galera da TI. Perfeito, legal. Esse arquivo aí a gente consegue ter uma lojinha lá da... Lojinha não, mas tem lá no... Que nem as visualizações, tem um esquema que você coloca também. Tem.
Tem sim. O problema meu é que nunca fica igual ao da empresa, né? E a gente sempre é cobrado de manter o padrão, né? Tem bastante, viu? Isso acontece bastante. Tanto que uma das primeiras coisas, quando parece até besteira, mas uma das primeiras coisas que a gente tenta definir com os clientes é questão visual, layout, cores. Por quê? Às vezes eu desenvolvo todo o projeto. Aqui, por exemplo, a gente, em 4 dias, fez aí em torno de 6, 7 abas. Então, pensa, uma semana você desenvolve. Isso porque a gente já é um cenário controlado, a gente já sabia o que iria fazer. Mas pensa você passar aí 1 a 2 meses desenvolvendo e quando você chegar lá no final, o cliente fala, não, não tá do layout que me agrada ou não estão nas cores da empresa. E aí você tem que vai ter um retrabalho gigantesco. Então a gente sempre tenta definir essas regras bem no início mesmo. Vamos aqui então para o menu, por favor. Então podem ir até a página do menu. Aqui tem uma foto genérica, tá, pessoal? Se vocês quiserem tirar essa imagem de fundo para colocar uma imagem talvez da empresa, uma imagem que tenha relação com o projeto, enfim, fiquem à vontade. Eu vou utilizar essa mesma imagem, só vou passar o Hands-on BDA Solutions aqui para cima, tá bom? Vai ficar como se fosse um título mesmo. E aí eu vou criar alguns botões aqui. Para facilitar a visualização, eu só vou diminuir a minha imagem por enquanto. E aqui eu vou trocar a cor. Só para que vocês possam visualizar os botões que eu vou criar. Essa funcionalidade de botão agora, na verdade, ela veio para facilitar. Ela é recente, veio, se eu não me engano, no mês passado. E antes eu tinha que fazer um retrabalho ali, um trabalho um pouco maior, um processo um pouco maior, de ficar criando indicadores para cada página. É como eu falei no primeiro dia, era como se eu tivesse que tirar uma foto de cada página. E quando eu tirava essas fotos, se eu possuía filtros dentro da página, e no momento em que eu tirasse essa foto ou criasse esse indicador, houvesse algum filtro feito na página, aquele filtro ele ficava fixo. Ou seja, sempre quando eu apertava no botão para me levar para aquela página, aquela página já estava filtrada. E isso deixava um pouco estático, né, a visualização. Eu tinha que ir lá todo mês e alterar aquela foto, atualizar aquela foto para que ficasse algo um pouco mais dinâmico, um pouco mais real. Agora não, o Power BI, a Microsoft criou uma funcionalidade do botão bem mais simples. Na verdade, é só criar o botão e dar uma ação para ele que vai levar aquele botão, vai nos encaminhar a todas as páginas do nosso relatório. Então, diminuir um pouco a imagem aqui e vou colocar os meus botões aqui ao lado, tá bom? Então, vou lá em inserir, na terceira aba da parte de cima, inserir e botões. Vou pegar aqui novamente o botão em branco, tá bom? Então, inserir e botões. E aí vou pegar o botão em branco. Selecionei o botão em branco. Vou ajustar ele para o tamanho da página. Um pouquinho maior aqui para visualizar melhor. Eu não vou fazer aqui como exemplo todas as nossas páginas, tá bom? Só vou criar algumas. Vou criar aqui 3 botões. Então, vou copiar, colar 3 aqui. Se vocês, como eu disse, assim como eu, têm um probleminha com espaçamento entre os gráficos, enfim, eu venho aqui em formato e alinhar, distribuir verticalmente.
nome do meu primeiro botão aqui, ele vai me levar para o meu exercício de calendário. Na verdade, o nome do exercício ou o nome da página é gerenciamento de vendas, né? Então eu venho aqui, seleciono o meu primeiro botão, texto do botão e ativo o texto do botão. E aí eu coloco o nome de gerenciamento. Até esqueci, gerenciamento de vendas. Gerenciamento de vendas. O segundo vai ser o nosso gerenciamento de clientes. Então aqui faço o mesmo processo, tá? Gerenciamento de clientes. E por último, vou colocar aqui a página exercício SNL, que é o gerenciamento de equipe. O gerenciamento de equipe. Beleza. Legal. Vou formatar aqui um dos botões. Então, vou tirar o contorno aqui, colocar a borda, trocar a cor da borda, enfim. Posso vir aqui e preencher com a mesma cor. E aí vocês podem utilizar aí a criatividade para poder fazer a formatação. Formato os demais também. Legal. Fiz a minha formatação. Então eu vou clicar aqui no meu primeiro botão e vou até aqui, ó, ação. Então visualizações, ação, eu ativo a minha ação. E aí em ação, o tipo vai estar por padrão, ele vai vir como voltar. Eu vou aqui e utilizo a minha navegação na página. Navegação na página. Então ação, ativo, ação, navegação na página. Ele vai perguntar, destino, qual página que você quer, para qual página você quer navegar por meio desse botão. Eu vou escolher aqui o meu primeiro exercício, que é o exercício de calendário. E repito esse processo para os outros botões também. Então, venho aqui em gerenciamento de clientes, ativo ação, voltar vai ser navegação na página, e destino vai ser detalhamento. Por fim, gerenciamento de equipe, ativo ação, navegação na página, destino, exercício SNL. Então, quando eu clicar aqui com Ctrl, então pressiono Ctrl e clico no botão, ele vai me fazer voltar, na verdade, vai me fazer navegar para a página que eu selecionei. Eu gosto, claro, de acordo com o gosto do cliente também, mas eu sempre crio, quando eu crio várias abas assim, eu crio um menu aqui ao lado de cada página. Então todas as páginas já vêm com um menu de navegação aqui ao lado, para que eu não preciso ficar voltando aqui por meio das abas, ou ter que voltar até o menu principal para depois ir para a página que eu desejo, principalmente se for um arquivo com muitas páginas, tá bom? Posso fazer isso também com a minha imagem. Então aí no arquivo de vocês vão ter aqui a imagem da BDA, e eu posso transformar essa imagem em um botão. Eu seleciono a imagem, coloco a ação para ela, falo que ela é um indicador, e aí sim, eu teria que tirar uma foto, né, no caso do meu menu. Então eu venho aqui em em exibição,
em indicadores, tiro uma foto do meu menu, fecho indicadores. Agora sim eu vou falar lá para minha imagem que ela é um indicador que vai me levar para o menu. Quando eu clico na imagem, ele me leva até o menu. E aí posso fazer isso com todas as imagens do meu relatório. Bacana, então bem mais fácil do que ficar criando um indicador, tá bem mais simples agora. Tirando essa questão aqui, mas se vocês fizerem um menu para todas as páginas, vocês vão conseguir navegar aí de forma bem tranquila. Alguma dúvida aqui, pessoal? Tranquilo. Tranquilo? Legal. Bacana. Bom, eu vou finalizar aqui a minha parte, então. Esse arquivo, da mesma forma, do dia de hoje que nós fizemos, vai ser enviado para vocês, assim como também a gravação. A gravação do primeiro dia eu prometo fazer amanhã, e aí acredito que o Clayton deva enviar entre amanhã e segunda-feira. Vou só fechar aqui a minha página. Salvem, sempre salvem, que é muito Ô, importante. Felipe, posso Pode fazer uma falar. pergunta? Claro. Eu consigo colocar links? Por exemplo, eu tenho um arquivo aqui do BI, né? Uhum. E eu quero que abra só uma página de um outro BI nesse momento aí dessa página que eu tô. É seguro a gente fazer isso ou não é indicado? É indicado sim, ele tem até essa opção aqui, ó, URL da web. Claro que se você for colocar, por exemplo, para linkar para uma outra página do Power BI, eu acredito que quando a pessoa estiver utilizando, né, vai também pedir o acesso dela lá para outra página, se ela não tiver logada ainda. Mas é bem tranquilo também. Só colocar aqui o URL da web e colocar aqui a minha URL. Esse Posso até... PIR, o que é esse PIR? O PIR, ele é pergunta, não de, desculpa, não de... Ali na ação, em vez de ser indicador, é PIR. Ah, tá. O PIR, ele é pergunta e resposta. É uma opção que ela tá só basicamente em inglês e em espanhol, ainda não tem em português. Ah, O tá. que ele faz? Você clicaria no botão, e aí ele te mostraria insights ou outros gráficos que de acordo com o que tem na sua base. Deixa eu fazer até um teste aqui. Gráficos que você talvez não tenha feito ainda. Tá. Eu vou ativar o meu PIR aqui, dou 2 cliques na minha página, isso, perfeito. Ó. Então o que eu fiz aqui? Vim aqui em uma outra página, deixa eu ver se eu consigo aumentar. E ele fala assim, ó, faça uma pergunta. Então eu posso colocar aqui, por exemplo, me mostre quantidade de brinquedos. Então eu tenho que escrever em inglês, não o campo. O nome do campo, o nome da coluna continua o mesmo, mas sei lá, o restante da frase, ela tem que estar em inglês, tá bom? Então é esse... Você consegue colocar em espanhol também, vindo aqui em opções e configurações. E eu vou ter aqui recursos de visualização e eu vou ter aqui, ó, suporte ao idioma espanhol para PIR. Ah, tá. Tá bom? Em Tá bom. português ainda não tem. Beleza, então. Obrigada. Por nada. Mais alguma dúvida, pessoal? É isso? Não. Não? Legal. Então deixa eu só fechar aqui. Já vou passar para o Clayton. Só queria dar um tchau para vocês. Então, muito obrigado por participarem. Valeu pela experiência e também por sempre estarem aí durante toda essa semana fazendo essa troca de conhecimento. Muito obrigado por vocês participarem e até uma próxima oportunidade.
Obrigada, Felipe. Obrigado. Obrigada, Felipe. Foi legal. Obrigada. Fica aí, Felipe. Eu vou abrir minha câmera também. E aí, pessoal, gostaram dos 4 dias? Como foi essa experiência de vocês? Para mim foi muito bom, porque eu já tinha feito o curso aí com vocês, mas a primeira vez eu não sabia nada de nada. Então, assim, foi muita informação e eu fiquei meio perdida, né? Mas de lá para cá eu tenho feito o Power BI e tenho dado umas fuçadas e aí agora com esse novo curso deu para pegar bem mais algumas coisas que às vezes a gente não sabe como fazer. A gente até faz, mas já apanha bastante para fazer, né? Sim. Para mim, pelo menos, foi bem útil. É só o dia a dia mesmo que a gente acaba tendo habilidade, né, no software. E realmente cada situação que acontece que a gente começa a ver o que a gente pode fazer, o que não dá, e assim, as dicas de vocês aqui vão me ajudar bastante. Legal, a gente fica bem feliz que a gente conseguiu atingir o nosso objetivo de estar ajudando vocês, de estar provocando, na verdade, né, não só ajudando, mas provocando também a geração de insights. Então, parte de um treinamento, né, foi um mini treinamento, um hands-on, mas ele foi bastante intenso aí de 4 dias. Eu sei que é difícil, talvez agora fique até mais fácil com a pandemia, mas não é fácil tirar as pessoas do seu dia a dia de trabalho e fazer elas se concentrar aí durante 4 dias. Mas a gente fica bem feliz que a gente conseguiu atingir nosso objetivo. Então, eu acho que esse é o principal. A gente não abriu para o mercado só pessoas que estavam na nossa base de contatos ou que já são clientes. Então, a gente não divulgou nas nossas redes sociais nada disso. Então, o nosso grande objetivo foi impactar o trabalho de vocês, engajar vocês com a ferramenta Power BI e também engajar vocês com a BDA Solution. Então, apresentar para vocês o nosso portfólio, a nossa capacidade, a nossa experiência. Então, aqui nesse grupo, nós estamos falando com grandes empresas, então, como Klabin, como eu não vou lembrar de todas, mas vocês podem até me ajudar aí. Deixa eu abrir aqui o grupo que eu vou lembrando as empresas. Estou vendo aqui Klabin, Cirela, Eco Rodovias, deixa eu ver mais aqui, o pessoal do Sesc, o pessoal da Poire. Olha que interessante, aqui tem um caso bem interessante, a gente tem 2 empresas que um é fornecedor do outro, então a gente tem um triângulo, então tem a BDA prestando serviço na área de dados, tem a Poire, que é um prestador de serviço para a Klabin, e temos a Klabin como a geradora de demanda de tudo isso. Então, no final, as empresas acabam se conectando. Eu acho que isso é uma parte legal também. A gente fica bem feliz. Se vocês me permitirem, a gente pode tirar uma foto. Eu sei, todo mundo vai reclamar, pô, eu tô com o cabelo desarrumado e tal. Cadê meu celular? Será que vocês poderiam abrir a câmera para a gente tirar uma foto? Ou vocês vão ficar bravos comigo? Eu não consigo, eu tô... Não, quem tiver, não tem problema. Eu tô em casa, no meu monitor não tem. Não tem problema. Quem tiver, a gente tira uma foto aqui, ó. Esqueci de falar da Multifocus. Assim, se tivesse falado, eu tinha ido no cabeleireiro, né? Aqui, ó. É legal. Bacana. Deixa eu ver, deixa eu tirar uma foto aqui, ó. Quem puder abrir mais aí. Legal. Não tem problema, vai aparecer as pessoas embaixo. Pessoal, é isso. Fica os nossos contatos aqui. Vocês conheceram parte do time, tiveram 70% do tempo em contato com o Felipe. Acho que hoje o Marcelo também participou, né, Felipe? Isso. Isso mesmo. A Vanice, que é responsável pela área de serviços, tiveram contato com o Robson, e a gente tem outros profissionais. A gente hoje é um time focado em dados.
Assim, o que vocês precisarem nessa parte de dados, conte conosco. Entre nas nossas redes sociais, lá no nosso LinkedIn, que é a rede social mais próxima aí do lado profissional. Se vocês puderem curtir, eu vou tentar buscar todo mundo que participou e colocar no LinkedIn. Isso demora um pouquinho aí, demora 1 hora aí, mas para eu achar todo mundo no LinkedIn. Mas se vocês puderem curtir, a partir do momento que eu publicar, vocês já vão receber nas suas redes sociais também. Se precisarem de treinamento, também a gente está à disposição. Pessoal, é isso. Alguém quer falar alguma coisa para a gente concluir? Eu queria agradecer aí a disponibilidade de vocês para fazer esse treinamento. Foi meu primeiro contato com o Power BI e eu gostei bastante. Vai ser bem útil. Legal. Ficamos felizes aí que pudemos ajudá-los. Alguém mais? Agradecer aí a disponibilidade. Eu também não consegui assistir na terça-feira por conta de trabalho aqui, então assisti o vídeo. Foi bem legal. Acho que valeu a pena aí. Bacana. Obrigado. Que isso. Também agradeço muito, viu, Cleiton? Eu estava lembrando de onde que eu tinha visto você. Foi num treinamento da Spotify. Foi, né? Quem está falando agora? É a Anitta. Ah, sim. Eu lembro de você, Anitta. A gente lá foi em 2017, por aí. Isso. Aí a gente seguiu um tempo com o Spotify lá na empresa, daí mudaram as regras. A gente está com um tempo meio contado, né? Para migrar para Power BI. Eu aproveitei, tirei umas férias, eu estou estudando, só estudando. A gente está ajudando vocês nessa migração. Algumas coisas a gente já está fazendo já. Ah, interessante. A gente está lá em Telêmaco Borba com um profissional e estamos discutindo. Tem uma profissional que está aqui junto com a gente agora. A gente está estudando um outro projeto aí. Alguém mais? Obrigada, viu? Obrigado. Ô, Cleiton, como é que tá o LinkedIn de vocês? Como que é que tá o quê? O LinkedIn. O LinkedIn tá como BDA. Peraí, que eu já... agora de cabeça. Peraí, que eu já... Solutions, né? BDA Solutions, isso? Isso. Encontrou aí? Achei aqui. Beleza. Fechado. Segue a gente lá. No Instagram tá como BDA_Solutions. Beleza? Show de bola. Fechado. Pessoal, boa noite. Um bom final de dia. Conte conosco. Estamos juntos aí. Tá bom? Tchau. Valeu. Obrigada. Tchau, obrigada. Obrigada. Tchau, Cleiton. Valeu. Obrigado. Obrigado. Tchau.